Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então alguns fariseus perguntaram a Jesus: Por que é que seus discípulos estão fazendo uma coisa que a lei proíbe fazer no sábado? Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar. Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles. E por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: Levante-se e fique aqui em pé, onde todos podem te ver. O homem se levantou e ficou de pé. E então, Jesus disse: Eu pergunto a vocês, o que a nossa lei diz sobre se fazer o bem no sábado? Ou é esse um dia para se fazer o mal? É lícito salvar uma vida nesse dia? Ou deixar morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: Estenda sua mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Aqui 2 episódios. O primeiro episódio é o episódio das espigas arrancadas. E aqui foram arrancadas para abrir caminho, mas nos outros 2 evangelhos eles sinalizam que é para comer. Estavam com fome, por isso arrancavam as espigas. E aqui para abrir o caminho. E o segundo episódio é o episódio do homem da mão atrofiada, que eu acho que na tradução de vocês deve estar o homem da mão seca, né? Com a mão ressecada, né? Só sem as ligações, né? Estas espigas arrancadas acontecem num dia de sábado e a cura do homem num dia de sábado. E a cura do homem não só num dia de sábado, mas na sinagoga, né? Eles estão dentro da sinagoga. Bom, temos que observar algumas pequenas coisas que o evangelista coloca para nós. A narrativa de Marcos começa dizendo: aconteceu que, ao passar num sábado pelas plantações,
seus discípulos começaram a abrir caminho arrancando as espigas. Algo que não faz muito sentido. Você abrir caminho arrancando as espigas, né? Imagina você passar por um lugar onde está o trigo e arrancando as espigas para abrir caminho. Não faz sentido você passar num lugar e arrancar as espigas só para abrir um caminho. Já os outros dois evangelistas, Mateus e Lucas, não falam abrir caminho, mas dizem que os discípulos estavam com fome. Por isso, arrancavam as espigas. O que fará mais sentido, sem dúvida. Bom, talvez porque Marcos colocou aqui abrir caminho, porque vocês estão lembrados, já falamos outras vezes, que o público de Marco, né, a comunidade marcana, ela não provém do judaísmo, como por exemplo a comunidade de Mateus, que poderia muito bem, que na narrativa de Mateus compreendeu muito bem o que estava acontecendo. Mas Marcos, para não entrar dentro das leis e da casuística judaica, ele não quis embaraçar muito, né, para aqueles que provinham do paganismo. Por isso, alguém poderia pensar, bom, alguém que não entende, que não está dentro deste contexto judaico, por exemplo, como os romanos, ao escutar a passagem poderia dizer, mas como? Eles estavam com fome, por que eles não podiam apanhar e comer? Como também nós, se não entendêssemos o contexto, poderíamos dizer, mas não é pecado arrancar uma coisa se está com fome. Ou é melhor morrer de fome do que comer a espiga? Não, na nossa cabeça não faz mal nenhum. Não. Assim, para a comunidade de Marcos, para não haver, talvez, esta confusão na cabeça, sem tentar compreender de fato o que estava acontecendo, ele preferiu dizer que eles estavam arrancando as espigas para abrir um caminho. Assim começa a narrativa de Marcos. E aqui estamos na quarta controvérsia. Anteriormente aconteceram 3 controvérsias. Estamos na quarta, depois passaremos à quinta controvérsia. Escutaremos a quarta e a quinta controvérsia nesta página do Evangelho. Se nós tomarmos a nossa Bíblia, olhe lá, no capítulo 2, tem a cura de um paralítico. É a primeira controvérsia entre Jesus e os fariseus escrupulosos. Lembra que eles desceram o paralítico por cima, e aí Jesus olhou para o paralítico e disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Pronto, foi um escândalo. Aconteceu logo, foi aquela coisa. Alguns, diz o versículo 6, ora, alguns dos escribas que estavam sentados refletiram no seu coração, por que está falando assim? Ele blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? É o primeiro conflito. Por isso é a primeira controvérsia entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei. Depois acontece uma outra controvérsia, que é justamente a refeição na casa dos pecadores. Quando Jesus chama Levi e depois vai até a casa dele e senta com os cobradores de impostos. Outra vez, outra controvérsia. No versículo 16 se diz assim, lê assim, os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e publicanos, diziam aos discípulos dele, o quê? Ele come com os publicanos e pecadores? Esta é a segunda controvérsia. A terceira controvérsia se dá a respeito do jejum. Então, começa esta controvérsia dizendo, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e vieram dizer-lhe,
Aqui já são os discípulos de João e os discípulos dos fariseus. E vão questionar a respeito do jejum. E depois chegamos então à nossa controvérsia, a quarta controvérsia sobre as espigas arrancadas. Tanto num episódio quanto no outro, como falávamos anteriormente, estamos falando do repouso sabático. Aqui mostra justamente isso. E temos como protagonista os discípulos e os fariseus escrupulosos da lei. Eles são os protagonistas neste episódio. Na aplicação casuística judaica, a lei do sábado excluía 39 tipos de trabalho, entre os quais também o de ceifar, o de fazer feixes de espigas, bater o trigo, limpar os cereais com a pá, a peneira e etc. Então, eram 39, entre eles estava esse daqui. E a polêmica se dá justamente por conta desta lei que proíbe colheita, ceifar, fazer colheita em dia de sábado. Bom, o que nós temos que compreender? Por que para um judeu o sábado era sempre um dia que deveria ser guardado, embora depois fosse distorcido isto conforme a lei? Porque no sábado se celebrava a libertação do Egito e se antecipa a libertação última do mal, quando a criação chega ao seu fim e Deus mesmo descansa. Duas coisas se lembram no sábado. A primeira é o descanso de Deus. É o dia em que Deus descansa da criação. Lembra, No 7º dia, Deus descansou, pererei, parará, E aí, o 7º dia é o dia do descanso de Deus. Ao mesmo tempo que o sábado é o dia da memória, é o dia em que se lembra a libertação do Egito. Estas duas coisas são celebradas sempre no sábado. Se faz memória sempre no sábado. E se faz memória desta libertação, vislumbrando o dia da libertação futura, da libertação plena, total. Mas houve algo meio estranho ao longo do tempo, em que aquilo que deveria ser um símbolo da libertação do homem se torna agora símbolo da sua prisão. Aprisiona o homem. Tanto é verdade que nosso Senhor vai dizer que não está errada a disposição das coisas. Não foi o homem feito para o sábado, mas o sábado feito para o homem. Temos uma coisa que, por exemplo, hoje em dia, nós engolimos muito facilmente. É a disposição das coisas. Como? De que modo? Por exemplo, na nossa atualidade, a lei deveria favorecer, ou a lei deveria estar apontada, vamos dizer assim, a serviço do homem, a serviço da sociedade. Mas se você for ver as leis que são colocadas, propostas, votadas e sancionadas, colocam o homem a serviço da lei, escravo dela. Ele, como não mais a lei que existe justamente para afirmar o homem na sua dignidade, não mais a lei que existe para assegurar os seus bens, não mais a lei que existe para assegurar sua dignidade, a lei que existe para assegurar os seus direitos, mas também os seus deveres. Não. Nós vivemos numa concepção totalmente contrária. Somos nós que devemos servir a lei.
e cada dia são sancionadas sempre mais leis, de modo que somos servidores dela. E isto nos torna escravos. Nós não fazemos nada, somos sempre escravos da lei, não fazemos nada, a lei não assegura nossos direitos, a lei não assegura também os nossos deveres, não. A lei está aí para que nós sejamos servos dela. Está errada a disposição, não é isto. O homem será sempre maior, e a lei está sempre à disposição para que seja assegurado aquilo que é o homem, a sua dignidade enquanto ser humano. Mas, assim como nos tempos antigos, a lei está a serviço dos grandes, e por isso, de certo modo, estamos a serviço deles, para benefício deles. Justamente o que move as leis, por exemplo, neste país, não são os políticos, são os grandes, né? São as grandes empreiteiras, né? São os grandes empresários, eles dizem as leis e as regras. Os políticos são apenas bonequinhos que estão ali e eles movimentam segundo o seu desejo, segundo os seus propósitos, aquilo que eles querem alcançar, né? São só bonequinhos, coitados, né? Mas é o desejo dos grandes. Lembrem-se daquilo que fez o senhor presidente da República ao sancionar a lei, a questão dos portos, essas coisas assim, lembram? A indústria, né, dos portos que pressionou ele de maneira que ele, assim, né, tudo aquilo que ele está fazendo de reduzir, por exemplo, o combustível, né? Alguém diz assim, ele escutou os caminhoneiros. Não, não é verdade, né? As grandes empresas começaram a fazer pressão sobre ele, então ele teve que ceder, não para atender às disposições do povo, mas porque os grandes acharam por bem que deveria, né? Que ele deveria fazer isto em favor deles, porque... Então veja, no fundo é o dinheiro que manda, não? Parece que ficou descontrolada esta coisa, é sempre quem tem, manda. Não é assim? E aí você vê os grandes ricos, né? Que hoje estão presos, amanhã estão em casa, e depois estão soltos. Daqui a uns meses vamos esquecer que foram presos e depois vão estar soltos. A gente nem lembra mais deles, né? Assim fazem também as grandes mídias, que deveriam estar isentas disso, né? De pender para um lado ou para o outro, mas elas estão, na verdade, só afirmando um e outro no poder, né? Fazem-nos... Você, por exemplo, assiste a Rede Globo, e você assiste a Rede Globo. Se você assistir os jornais da Globo hoje, se você, no mínimo, assistindo, por exemplo, o Jornal da Manhã, Bom Dia Brasil, se você, não, no mínimo, sair da sua casa revoltado, querendo matar um caminhoneiro, eu não sei, né? Porque você olha com um olhar crítico, mas e as pessoas que não têm esse olhar? Acolhem aquilo que estão dizendo, né? E fazem, né? Então, desde o começo, estão fazendo passar uma situação como os culpados, né? Então, está vendo, está acontecendo, né? E quantas coisas estão... mas tá bom, é o poder que vai governando e mandando. De certo modo, estas tradições humanas entraram por desejo, entraram por causa do pecado e do vício humano. Também aquilo que fora deixado por Deus acabam entrando como tradição humana. Lembre-se que nosso Senhor, uma vez no Evangelho, disse: vocês, fariseus, estão tão apegados às vossas tradições humanas, abandonais a palavra de Deus para assegurar as vossas tradições humanas. E assim,
Vocês que lavam os braços até o cotovelo, se aspergem não sei quantas vezes, não sei o que mais, paga o dízimo da hortelã, não sei o que, não sei o que, não sei o que. No entanto, são como aves de rapina, devoram os bens das viúvas e deixam os órfãos morrerem na miséria. Vocês são injustos quando se dizem justos, né? E diz, convém fazer isto, pagar o dízimo e tudo, mas contudo, sem deixar a justiça, fazer uma coisa e outra ao mesmo tempo. Por isso entra como tradição humana. E é o que estamos vendo a respeito do sábado também. Outra vez, também nesta discussão do sábado, nosso Senhor volta com este questionamento dizendo: quem é de vocês, fariseus, escribas, que se o vosso boi, o vosso cavalo, o vosso jumento cair lá, não vai tirar ele de lá? No entanto, não estáis transgredindo a lei? E ainda Jesus diz: vocês amarram pesados fardos nas costas dos outros, e vocês com um dedo sequer sois capazes de dizer: te ajudei. Jesus, quando tinha essas controvérsias, ele não perdia palavras, né? Jesus era duro. Por isso, acabam se tornando tradições humanas. Bom, nesta passagem que nós vimos aqui das espigas arrancadas, Jesus está passando, o Senhor está passando naquele dia, no dia de sábado, que Ele mesmo dirá que será o seu dia, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele está percorrendo, Ele está atravessando este campo semeado. Eles recolhem os grãos, as espigas, diz o Evangelho, mas na verdade Jesus é o grão maduro. Só o grão maduro poderá entrar no celeiro, só o grão maduro será mastigado, pisado e tornado pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Jesus é o grão maduro. Ele está naquela cena onde se arrancam as espigas, se arrancam os grãos, mas na verdade é Ele mesmo o grão maduro que será triturado, amassado para se tornar pão, que será oferecido para saciar a fome e uma fome de vida eterna. Assim, também vários mártires, muitas pessoas que entenderam isso. Penso que foi Santo Inácio que disse que eu quero ser lançado como um grão maduro. Ele foi lançado para as feras, para as feras devorarem ele. Então ele disse: eu sou o trigo do Senhor. Eu sou lançado para ser moído, amassado, triturado pelo dente das feras. Eu vos dou graças, Senhor, porque me considerastes digno, diz a São Policarpo, Eu te dou graças, Senhor, porque me considerastes digno deste momento. Por isso também Santo Inácio diz: você triturado para ser encontrado como um pão de sabor agradável aos olhos do Senhor. Ele atravessa aquele campo, as espigas, os grãos, mas o grão verdadeiro é Ele. Não é aquelas espigas que vai saciar a fome dos discípulos, é Ele mesmo, o Senhor, que depois será macerado, triturado pela dor, pelo flagelo, pela cruz, será pisado e se tornará o pão
o pão que desceu do céu. É Ele. É Ele quem alimenta, é Ele quem dá a vida. Por isso podemos dizer que esta passagem evoca a Eucaristia, nos lembra da Eucaristia, nos remete, nos leva até ela. De fato, Jesus faz uma comparação que nos faz nitidamente ver a Eucaristia. No versículo 25 desta passagem que nós estamos lendo, versículo 25 e 26, Jesus respondeu: Nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome, e como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, das oferendas, que só os sacerdotes podem comer? Não só comeu, como o deu aos seus companheiros. Veja que esta imagem nos remete logo imediatamente à Eucaristia. A casa, comer, tomai, comei, isto é o meu corpo. O pão das oferendas, que era colocado para oferecer ao Senhor, e dar. Jesus, estando à mesa, tomou o pão, deu graças, é o pão das oferendas, é o pão da graça, é o pão da proposição, como diz esta tradução, partiu e deu. Logo nos lembra a Eucaristia. E nos lembra de fato que é Jesus, Ele é esta comida, Ele é este alimento, do qual o homem enfim se alimenta de Deus. É o alimento que doa ao homem a vida, que transmite ao homem esta vida. Vocês lembram? Tinha um filósofo ateu que uma vez, para dizer que a vida do homem era apenas esta concretude e a vida do homem era só uma questão biológica, ele fez uma afirmação: o homem é aquilo que ele come. Para afirmar que o homem é apenas a matéria. Mas ele jamais pôde pensar que esta frase caberia muito perfeitamente para a Eucaristia. Estamos também nós na Eucaristia. Assim, todas as vezes que o ministro lhe concede, lhe dá a Eucaristia, mostra para você, ele deve fazer isso. Isso é um gesto, não é um gesto qualquer que alguém inventou. Não, ele deve fazer isto. Ele deve pegar a hóstia, mostrar para você e dizer estas palavras: o corpo de Cristo. E você diz: amém. O que quer dizer esta expressão que o ministro lhe diz e esta expressão que você diz a ele? Quando o ministro lhe fala o corpo de Cristo, e quando você responde amém, não está dando somente uma adesão de fé, dizendo que Jesus está aí, neste pedaço de pão. Mas você mesmo se reconhece participante desta vida, neste pão, como corpo de Cristo, presente. E que você, pela força deste pão, se tornará Ele mesmo. Não que o pão vai se tornar você, mas que este pão tem a força de tornar você nele. Este pão que é Jesus tem a força de nos tornar nele, participantes dele, participantes de seu corpo. Assim, é bom lembrar que toda a Eucaristia, ela não é somente um ato individual, um ato espiritual, um ato de dizer:
eu vou comungar, eu me sinto pleno de Jesus. É verdade, que bom, você se sente pleno de Jesus. Mas não se deve comungar se você não está disposto a viver a comunhão e o serviço. Porque ao dizer amém para receber o corpo do Senhor, você está se considerando parte deste corpo. E de que você não só recebe, mas está a serviço dele. O Filho do Homem é também Senhor do sábado. Então Jesus, como Filho do Homem, tem o poder de perdoar os pecados e é Senhor do sábado. Nós vimos anteriormente o que aconteceu com aquele paralítico. Ele perdoa os pecados e é Senhor do sábado. É o Senhor, e aqui gostaria que me entendessem bem, tá? Para não saírem falando besteira. É o Senhor libertador. Liberta o homem das amarras do pecado. Liberta o homem daquilo que o aprisionava. E às vezes é a própria lei que se torna a prisão do homem. Que fora um dia liberto, que vivera um dia esta liberdade, mas o pecado o arrastou para a prisão. Adão podia ver Deus face a face. Adão conversava com Deus. Deus descia e passeava com Adão à tarde no paraíso, né? Lembra disso tudo? Mas agora o homem se fechou. O homem se tornou escravo. O homem se tornou preso, prisioneiro do pecado. Por isso, portanto, Jesus é aquele que oferece a possibilidade de encontrar novamente esta liberdade, que oferece a possibilidade de encontrar Deus, para além do medo daquela desintegração que vem do pecado, para além daquilo que nos aprisiona. Então, Jesus nos torna livres, nos faz viver em liberdade diante de Deus. Bom, eles não quiseram compreender. Eles não entenderam. Como a irmã ainda há pouco assinalava, estão presos, estão trancados, estão fechados. Não é que não compreenderam, não querem compreender. E este pode ser o nosso pior pecado, não querer. Enquanto o Senhor nos oferece um dom, não querer receber. Estar obstinado no nosso pecado, estarmos presos, duros, prisioneiros neste pecado. Não querer receber de Deus o dom. Assim, Jesus faz ver no episódio do homem da mão seca. É um outro episódio. Aqui Jesus está na sinagoga. É um lugar mais crítico ainda para transgressão. Mas não é que Jesus estava transgredindo. Jesus jamais transgrediu o sábado. O que Jesus estava fazendo era devolvendo ao sábado, ou podemos dizer, devolvendo ao homem o seu significado original. Que com o passar do tempo, acabou por causa da tradição e do desejo do coração do homem, se tornando outra coisa diferente daquela da vontade de Deus. Jesus fez muito isso. A semana passada, na sexta-feira, Jesus fez isso com aqueles que chegaram e perguntaram: Senhor, é permitido o homem divorciar-se da sua mulher? E Jesus disse: o que foi que Moisés falou para vocês? Então eles disseram: não, Moisés disse que
a gente poderia dar uma carta de divórcio. E Jesus respondeu: Moisés falou isso por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. E Jesus no final sustenta o princípio. O que Jesus está fazendo aqui é justamente fazendo-os compreender aquilo que fora no princípio: o sábado para o homem e não o homem para o sábado. Ele agora está na sinagoga e ali havia um homem com a mão atrofiada. Mais do que mão seca, né? Porque a gente poderia compreender de outro modo, né? Alguém com a mão seca, alguém com a mão seca, né? Magra, né? Cheio, só um pé de urso, né? Mas com a mão atrofiada, né? Sabe aquelas doenças que os dedos vão, né? Vão encarangando assim, né? Fechando. De fato é um homem da mão fechada, né? Ele está de tal modo atrofiada a mão deste homem que não abre mais, é uma mão fechada. E aí, este homem não está por acaso naquela sinagoga. Certamente ele foi levado para a sinagoga justamente para haver um motivo de condenar Jesus. E aqui, na sinagoga, agora, nós entramos na sinagoga e contemplamos esta cena do homem com uma das mãos atrofiada. Uma das mãos diz, não sei como é que fala a tradução de vocês, o homem, não são todas duas, né, mas com uma das mãos atrofiada, aqui diz, entrou de novo na sinagoga e ali estava um homem com uma das mãos atrofiada. A mão, ela é de fato algo importante no corpo. Temos a linguagem da mão. A mão fala. Vocês sabiam que a mão fala? Ela fala. Tanto é verdade que se eu disser assim, a doutora Gleice, meu Deus do céu, é assim, ó. Né? E vocês vão entender o quê? E vocês vão entender o quê? Que ela a gente chama de mão de vaca, né? Mas que ela é avarenta, né? De que ela não ajuda, que é segura, que é tudo para si. Ela segura as coisas, né? Os bens. Por isso tem a linguagem da mão. A mão fala, né? Se eu fizer apenas assim, posso estar dizendo muita coisa, né? Posso estar pedindo, ou posso simplesmente estar colhendo alguma coisa que alguém quer me dar. A mão fala, tem uma linguagem própria a mão. E aqui, neste episódio do homem da mão seca, né? Do homem da mão atrofiada, tem todo um simbolismo de fato. Porque a mão é feita para receber, para trabalhar e para dar. Para isto foi feita a mão. Olha lá, os 3 verbos: receber, trabalhar e dar. É trabalho quando opera para completar a criação. Então as mãos se tornam trabalho. Ela é dom quando floresce na partilha dos bens. Há uma mão que dá e outra mão que acolhe. Tem até um canto, né, que é antigo. Eu acho que vocês conhecem, né? Na minha paróquia ele é muito conhecido. É um canto antigo. Porque todas as vezes que a gente queria brincar, que a gente queria pedir para alguém, né? Aí a gente já chegava cantando assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que
oferecem rosas nas mãos que sabem ser generosas, né? E a gente brincava quando a gente ia pedir, eu chegava cantando, aí alguém já sabia que a gente ia, né, pedir. A mão não age por si mesma. A mão é a expressão do coração. Se são abertas para conceder, é porque o coração é aberto para isto. Mas se são fechadas para não conceder, significa que o coração é fechado para isto. As mãos são sempre e serão expressão do coração. Se este coração permanece fechado, a mão se tranca na poça. É meu. Ela se tranca num delírio do poder incontrolável, capaz somente de morte. As mãos são sempre controladas pelo coração. Se ele está fechado, trancado, sedento de poder, sedento o desejo de ter, de possuir, então as mãos farão a mesma coisa. Os atos da mão serão aqueles que estão dentro de nossos corações. Com a mão, o homem pode trabalhar para o bem ou pode trabalhar para o mal. Ela sempre será a expressão do coração, o que temos dentro. A mão fechada, ela é uma mão seca, é uma mão sem vida, ela não se move mais, ela tornou-se incapaz de abrir, tanto para dar, tanto quanto para acolher o dom. É uma mão fechada, seca, atrofiada, não se abre mais para nada. Nem para dar, nem para receber. Ela é incapaz de acolher o dom. Ela se torna incapaz de enriquecê-lo com o trabalho, com o seu trabalho. Ela é incapaz de oferecê-lo em partilha. Veja que desde que a mentira de Satanás nos fez estender esta mesma mão que depois secou para a árvore do bem e do mal, nos fechamos em nossa autossuficiência. Esta mão secou. É uma mão presa, seca. É uma mão que, ao tornar-se fechada, na sua linguagem quer dizer: eu não preciso receber nada. Eu sou autossuficiente. Mas o que tornou a nossa mão seca? Estendê-la para a árvore do bem e do mal. Estendê-la para o fruto que nos fora proibido de comer. E o fruto daquela árvore foi o pecado, que começou a secar a nossa mão, que começou a encurvá-la, que começou, aqui diz, a atrofiá-la, de maneira que é incapaz de dar e de receber o dom. Somos autossuficientes. Pensávamos ser autossuficientes. A mão seca, ela é figura do coração duro, do coração insensível. Ela é figura do coração desconfiado. Tudo isso na figura daquele homem com a mão seca. Está lá. Aquele homem que está presente na sinagoga representa a humanidade inteira. Representa Adão, que estendeu a mão para tocar o fruto que não podia comer, e o fruto do pecado que começou a secar a sua mão.
e colocou no coração de Adão que ele era autossuficiente. Foi Satanás quem colocou no coração dele. É mentira de Deus. Porque Deus sabe que o dia que vocês lançarem as vossas mãos, levantarem as vossas mãos, estenderem as vossas mãos para tocar o fruto desta árvore, Ele sabe que vocês se tornarão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Éramos como Deus, mas ao estender a nossa mão, ao acharmos que somos autossuficientes, dizia na escola da palavra passada, queríamos nos tornar Pai de nós mesmos, Deus de nós mesmos, e fomos excluídos da vida com Deus. Satanás é um grande de um mentiroso. Disse-nos que nós seríamos como Deus, mas mentira, nos tornamos longe de Deus, distantes de Deus. Então, Jesus, que vê o homem com uma das mãos atrofiada, e observavam todos, todos ficaram assim, será que ele vai curar o homem da mão seca? Ele disse ao homem da mão atrofiada, levanta-te e vem aqui no meio. Significa que este homem estava excluído, estava fora. Levanta-te e vem aqui no meio. Levanta-te. A dignidade que o pecado tirara de ti, o pecado que te fez com o coração fechado, e disto é figura a tua mão, este pecado será tirado, este pecado será dissolvido. Vem, toma a tua dignidade novamente, levanta-te, vem aqui no meio. Jesus, depois de ordenar ao homem da mão seca de levantar e ir para o meio, lança esta pergunta. E aqui Jesus fechou todas as portas por onde poderia haver uma fuga. Jesus trancou. Ele não pergunta se é permitido curar o homem no dia de sábado. Olha o que Jesus pergunta. Veja lá. E perguntou-lhes, versículo 4, é permitido no sábado fazer bem ou mal? Se eles respondessem o bem, então Jesus diria, pois bem, então vamos curá-lo. E eles não teriam com que condenar Jesus. Mas se eles respondessem o mal, então Jesus os condenaria, dizendo, jamais a lei permitiu fazer o mal. Salvar uma vida ou deixá-la morrer? O que é permitido? Por isso, é claro que não é permitido fazer o mal. Nem no sábado, nem em qualquer dia da semana. É permitido sempre fazer o bem. É convidado-nos sempre a fazer o bem. O problema é que o homem não consegue fazer o bem que quer e evitar o mal que não quer. Assim, torna-se escravo do pecado. Lembra-nos São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 14. Quando quero fazer o bem que eu tanto desejo, acabo fazendo o mal que não desejo. E acabo tornando-me escravo do pecado. Jesus revela, na verdade, o que está acontecendo. Lembra que falamos, Já falou, no princípio não era assim. Aqui no dia de sábado
falou a mesma coisa. O que Jesus quer? Ele quer revelar o que está acontecendo de fato. Ele, no dia de sábado, faz o bem. Salva a vida, mas ele é condenado como transgressor, enquanto os seus adversários, em silêncio, fazem o mal, matam, tiram a vida. Conclui esta página do Evangelho dizendo: ao se retirarem os fariseus com os herodianos, imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam, em dia de sábado. Veja a contradição das coisas, né? Enquanto Jesus pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Eles deveriam responder o bem, mas o que estão tramando em dia de sábado? Destruir Jesus? A morte de alguém? É isto que se faz em dia de sábado? E Jesus quer mostrar esta clara contradição. Mas para salvar a vida é preciso abrir mão e acolher Deus, o seu dom e o seu perdão, a sua intimidade e o seu alimento. Jesus então manda estender a mão fechada na posse e imóvel na morte. Era a situação daquela mão. Está fechada. Assim como quando queremos possuir, queremos fechar. Esta mão está fechada e imóvel. Está fechada nas posses, está imóvel na morte. Jesus diz àquele homem: estende a tua mão. Diz: abre, estende-a. Não para mostrar aos outros que estou fazendo aqui um milagre, não para mostrar aos outros que estou fazendo aqui uma mágica. Abre-a. Estende a tua mão, diz Jesus ao homem. Em indignação, e diz ao homem: estende a mão. Abre-a. Acolhe o dom que eu estou te dando. Abre-a para acolher o dom. Não te tornes novamente fechado como estes que tramam a minha morte, como diz Jesus, poderia dizer Jesus. Não torna o teu coração fechado novamente por estas coisas, mas abre para receber o dom do perdão. Se o pecado endureceu teu coração e tua mão, abre para receber o perdão. Abre para receber o dom do Filho do Homem. E na figura daquele homem está a humanidade inteira, está cada um de nós. Jesus diz a cada um de nós: abre. Se a tua mão está endurecida na posse, no poder, se a tua mão está fechada, enrijecida, se a tua mão está parada na morte, abre para receber o dom que tenho para te oferecer. Este milagre de Jesus é então o milagre mais difícil que ele faz. É o milagre que lhe custará a sua vida, porque estão tramando a sua morte. Ele sabe disso. De fato, logo em seguida, o poder religioso, que eram os escribas, e o poder civil, que eram os herodianos, se reúnem para ver como podem eliminá-lo. Em troca do bem que nos dá, Jesus receberá o nosso mal. E assim concluímos dizendo que as suas mãos pregadas na cruz serão as mãos que farão com que as nossas mãos fechadas se desobstruam. As suas mãos abertas na cruz serão as mãos que abrirão as nossas. Da árvore da cruz nascerá
um fruto doce, um fruto saboroso, para o qual podemos e devemos estender a nossa mão. O fruto da misericórdia, o fruto do perdão, nascerá da árvore da cruz. E agora sim, podemos estender a nossa mão para este fruto que nasce da árvore da cruz. E agora, de verdade, este fruto nos tornará como Deus. Aquilo que havíamos perdido, o fruto da cruz nos fará ter novamente. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de experimentar a liberdade dos filhos de Deus. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre